Olá pessoal, Gustavo Machado, canal Orientação Marxista. Hoje faremos mais um reagindo, e dessa vez a Olavo de Carvalho, a respeito de um vídeo que saiu algumas semanas atrás, onde ele vai comentar sobre física, filosofia da ciência, terra plana e etc. Mas o objetivo nosso, muitas pessoas podem se perguntar por que cargas d'água a gente vai fazer um vídeo sobre esse tema aqui no canal Orientação Marxista. Mas é para discutir três noções chaves, ok? Que é a relação que existe entre inteligência, conhecimento e senso de realidade. Como que sem senso de realidade você pode ter a inteligência que for, a quantidade de informações que for, que não vai chegar em lugar algum, ok? Mas então, antes de iniciar o reagindo, lembrando todos, dá o like aí no vídeo, siga o canal, apertar o sininho para receber a notificação de novos vídeos, faça comentários embaixo, ajude aí na divulgação do nosso canal, que vem crescendo aí de maneira significativa nos últimos meses, então vamos pedir essa ajuda. Lembrar de outro aspecto também, o meu livro, que eu já apresentei aqui várias vezes, ele é vendido pela editora Sunderman, o link está na descrição, e está com a promoção nessa quarentena de 50% de desconto. Então quem tem interesse em adquirir, não perca a oportunidade e adquira agora pela editora Sunderman com 50% de desconto, válido exclusivamente para essa quarentena, beleza? Então tá dado o recado. Esse vídeo ele tem um motivo central dele estar sendo feito, esse reagindo exatamente a esse tema, por uma razão muito simples. Se alastrou, nos últimos tempos, várias teorias conspiratórias. Teorias conspiratórias a respeito do Brasil, a respeito do suposto movimento comunista que nas sombras controlaria toda a imprensa, todos os presidentes, todos os deputados, etc. A respeito de relações internacionais, o papel oculto e diabólico da China, da Rússia e tudo mais. Agora, com o novo cenário que está colocado no Brasil, com a pandemia e tudo mais, a mesma coisa. E eu achei esse tema mais interessante, mais evidente para a gente discutir aqui a noção de senso de realidade, ok? Pelo seguinte, a maioria das pessoas, e isso constitui um equívoco de várias pessoas, inclusive no YouTube, quando vão analisar teorias conspiratórias, que eles pensam que se trata de um problema de burrice ou de ignorância, quando não das duas coisas somadas. E eu quero contestar essa visão aqui, mostrar que tem um problema muito mais grave, na verdade. Pelo contrário, normalmente as teorias da conspiração, ao menos os seus autores, eles são muito inteligentes, porque as hipóteses são tão absurdas que para elas fazerem sentido, você tem que conseguir articular o conjunto de elementos, de fatos, de conceitos que existe de uma maneira bastante sofisticada para aquilo fazer sentido na cabeça das pessoas. Então, normalmente não é problema de inteligência. E tampouco é problema de falta de conhecimento, por uma razão muito simples. O conhecimento é muito amplo, ok? Se você pegar esse quarto que eu estou aqui, ou qualquer outro aspecto da realidade, a quantidade de aspectos que tem para ser conhecido, eles são potencialmente infinitos, você pode ficar a vida inteira estudando isso. Toda a questão do conhecimento é o que você vai conhecer e com que finalidade, ok? E é aí que entra a noção central, que é de senso de realidade. O senso de realidade é muito mais importante que a inteligência e do que o conhecimento, e o precede. É aquela capacidade que a gente tem de se deparar imediatamente diante dos fenômenos, dos acontecimentos que se dão todo dia, e muito antes de investigá-lo, de submeter aquilo ali a um processo, a um método específico, de conhecer os elementos, ter uma ideia do que está se passando, de quais elementos você vai ter que buscar e de quais hipóteses já são a priori absurdas, ok? Está muito mais ligado esse senso de realidade à intuição, ou seja, essa capacidade que a gente tem de intuir diante das coisas o que está acontecendo. Evidentemente isso não é suficiente para a gente compreender a sociedade, para compreender os acontecimentos e tudo mais, mas é o pano de fundo fundamental, porque senão você pode pegar e conhecer aspectos que não tem nada que ver ou não tem uma relação direta com aquele fenômeno a qual você investiga, com aquelas consequências a qual você quer entender por que elas são assim, e fazer articulações as mais malucas possíveis, ainda que muito sofisticadas, que exigem inteligência, ok? Muito sofisticadas por um ponto de vista, e exigem muito conhecimento para ser elaborada. Então a questão é conhecer o que, e a questão é usar a sua inteligência sobre o que, e para isso o senso de realidade é fundamental. E veja, antes de dar o play aqui, eu queria já fazer um prelúdio para mostrar como que essa noção de ciência e realidade se articula.
Olavo de Carvalho vai dizer lá no meados do vídeo, a gente vai ver, que a hipótese da Terra plana é uma hipótese plausível de ser avaliada. No fim das contas, a gente não sabe qual é o formato da Terra. E veja como é a questão do senso de realidade, ok? Dizer que a hipótese da Terra plana é uma hipótese que merece ser avaliada é esquecer simplesmente que a gente já viu a Terra, que o homem já foi no espaço, através de inúmeros instrumentos ao longo de um tempo muito longo. E que, portanto, isso já é algo factual. Você pode até elaborar a teoria que for, por que isso é assim, por que se comporta dessa maneira, de outro, mas já é algo factual. Aí você vai falar, eu nunca fui no espaço, e como é que eu posso ter certeza que isso aconteceu? Então olha como é essa questão do senso de realidade. A gente não foi 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 ou 20 ou 50 ou 1000 vezes no espaço. Né? Foi direta ou indiretamente, muito mais do que isso. Indiretamente porque a gente manda equipamentos para lá. Veja que atualmente, aliás, ao longo das últimas décadas, já foram enviadas sondas para todos os planetas do Sistema Solar. Atualmente você tem uma sonda da Agência Espacial Europeia que está circundando Vênus, ok? Nós temos sondas da Agência Espacial Russa, Europeia que está orbitando e a NASA que está orbitando Marte. Nós já enviamos sondas para todos esses planetas com milhares e milhares de dados. Não apenas. Nós temos de 2 a 3 mil satélites ativos de dezenas, chega a quase centenas de países que hoje orbitam a Terra, seja de forma geoestacionária ou não. Esses satélites são satélites feitos por inúmeras empresas diferentes, enviados ou comprados por dezenas de países diferentes, coordenados por equipes completamente diferentes, ok? Por inúmeras empresas privadas, inclusive, e todas elas envolveram uma equipe enorme para produzi-lo, para colocá-lo em órbita e que atua todos os dias para monitorar sua posição e para recolher seus dados. Essa hipótese de que nós não sabemos o formato da Terra pressupõe simplesmente que toda essa massa de pessoas envolvidas nesses eventos está te enganando. Que é uma teoria da conspiração mundial feita aí por dezenas ou até centenas de milhares de pessoas. Isso é razoável? Vou tornar a coisa mais concreta. Só a sonda que a gente foi enviada pela NASA para Plutão, agora alguns anos atrás, a New Horizons, essa sonda levou 1 ano e meio para enviar todos os dados que ela coletou só durante a passagem por Plutão aqui para a Terra. Claro que isso tem a ver, por um lado, que o fluxo de dados é muito pequeno, devido à distância que está e o tamanho da sonda, por questões de peso, colocar em ordem e tudo mais, mas ainda assim, 1 ano e meio, vocês podem ter ideia que é uma quantidade de dados absurda. Né? Trata-se de imagens tiradas em vários espectros diferentes, todos os tipos de medições imagináveis, e todos esses dados eles vão ser analisados durante 5, 10, 15, 20 anos por equipes gigantescas de cientistas, alguns que nem estão analisando isso e vão passar a analisar daqui a alguns anos, e todos esses dados são coerentes, ok? Não apenas com a existência de Plutão, mas com um planeta que circunnavega o Sol e etc, etc. Então, das duas, uma. Ou todo esse grupo de pessoas que produziu a sonda, e veja, eu não estou falando do metalúrgico que fez a pecinha, não, estou falando das pessoas que fizeram diretamente o projeto da sonda para que ela faça o que se diz que ela fez. Todo esse grupo de pessoas que colocaram essa sonda em órbita e toda essa massa de pessoas que vão analisar esses dados ao longo de anos e anos, isso de uma sonda em um planeta. Então todas em par da teoria da conspiração. Ou pior, se esses dados são todos falsos, foram todos produzidos, né? Os caras estão recebendo dados que não tem nada a ver com aquilo ali e tudo mais, então pressupõe uma equipe maior ainda para falsificar esses dados de maneiras que eles façam minimamente sentido diante de todas as teorias que existem hoje. Então é uma equipe maior ainda, porque você imagina, terabytes de dados por equipamentos mais diversos. Então não dá para ser falsificado por um algoritmo aleatório feito no computador. Né? Esses dados tem que fazer coerência com essa teoria de onde a gente diz que está Plutão, do movimento que ele faz, que ele orbita o Sol, etc, etc e etc. Então, das duas, uma, ou todas essas pessoas fazem parte da teoria da conspiração, ou, segundo, existe uma equipe maior ainda de pessoas produzindo dados falsos para enganar as pessoas, então uma equipe ainda maior de pessoas que fazem parte da teoria da conspiração. Veja que cada satélite que está em órbita hoje, de 2 a 3 mil satélites, eles têm grupo de pessoas que monitoram a sua posição todos os dias, que fazem correções de rota.
ok? Nesses satélites todos os dias, baseado de onde ele está, ok? De onde ele deveria estar, que movimento que ele tem que fazer, se tem algum desvio, se não tem, fazendo todos os cálculos, considerando a Terra, onde o satélite está, pegando os dados do movimento do satélite, com a antena virada para onde o satélite deveria estar, segundo tudo isso que se diz que os satélites estão fazendo. E ainda tem as pessoas que tratam dos dados do satélite, que tem que corresponder àquela realidade que diz onde o satélite está, onde a Terra está, ok? Para que esses dados façam sentido. Isso aí dos mais de 2 a 3 mil satélites no mundo, por diversos países, diversas empresas, diversas agências espaciais, seriam todos falsos. Todos faziam parte da teoria da conspiração. Isso faz sentido? Onde está o senso de realidade de considera que uma hipótese dessa faz sentido antes de entrar em história da física, em teorias e etc, etc. Ok? Então, veja como é importante o senso de realidade. Normalmente, as pessoas que caem em teorias conspiratórias, elas levam em conta só o encadeamento lógico que o teórico da conspiração construiu. E ela despreza todo o universo de absurdos que está em volta desse possível encadeamento lógico dos eventos. Então, significa dizer que toda essa massa de pessoas, de 2 a 3 mil satélites, de dezenas de sondas, que há 40, 50 anos foram enviados para todos os planetas do Sistema Solar, que hoje estão em órbita, várias estão ativas, nós temos sondas orbitando Júpiter, temos várias orbitando Marte, temos sondas orbitando Vênus, foram enviadas missões à Lua pela Rússia, pelos chineses, pela Agência Espacial Europeia, pela NASA, várias missões, todas elas coletando dados da Terra, inclusive, levando em conta a posição, a gravidade, para que essas coisas cheguem onde elas têm que chegar com uma precisão enorme. Tudo isso faz parte de uma hipótese, são membros de uma teoria da conspiração. E para contra-argumentar, o que normalmente eles falam? Não, mas a NASA perdeu as gravações originais da viagem à Lua. Olha como é o senso de realidade. Na verdade, não tem nenhuma imagem nem vídeo que foi perdido. O que aconteceu é que alguns indivíduos lá da NASA, as fitas originais, mas de imagens que foram divulgadas para o mundo inteiro, que existem milhares de cópias, essas fitas originais foram sobrescritas, gravaram coisas por cima. De fato é meio absurdo, é inegável, mas é algo bastante plausível de se acreditar que pode ter acontecido, porque depende de ação de um grupo restrito de pessoas, em cima de informações que já existem, que estão espalhadas pelo mundo inteiro, que a NASA possui, e que simplesmente aquele mecanismo histórico ali, algumas fitas originais, foram gravadas por cima. Ainda que isso seja algo, digamos assim, bastante absurdo, venhamos e convenhamos, eles terem sobrescrito essas fitas, é algo bastante crível que possa acontecer. Basta que 3, 4 indivíduos tenham tomado essa decisão e que tinham poder para isso. Agora, do outro lado, você tem o quê? Milhares de pesquisadores, de desenvolvedores, de cientistas que colocaram em órbita e monitoram cotidianamente dados de milhares de satélites, de dezenas de missões espaciais, centenas de astronautas ao longo de um período de mais de 50 anos. Todos fazem parte de uma teoria da conspiração, ou você tem uma equipe maior ainda por trás, falsificando capacidades quilométricas de dados para enganar todo mundo. É absolutamente absurdo e mostra a ausência de senso de realidade. E esse mesmo método que Olavo de Carvalho utiliza, não duvidem, o mesmo método para discutir essas questões ligadas à física, para achar que a hipótese da Terra plana faz algum sentido e tudo mais, é o mesmo que ele analisa a sociedade, a história, a política, as doenças e etc. O mesmo método. Mas como aqui fica mais evidente, eu resolvi discutir aqui. Veja que ele vai dar uma série de informações no vídeo. Então não quer dizer que é uma figura que não tem conhecimento, ele conhece um monte de coisa. E nem quer dizer que é uma pessoa que não tem capacidade de fazer raciocínio lógico. As teorias da conspiração exigem muito raciocínio lógico, né? A tal ponto de que você consegue negar a realidade a partir de um certo raciocínio lógico. Mas como ele vai utilizá-los, como ele vai pensá-los e como ele vai articular, desprezando todo o mar de absurdos que está no entorno, que envolve as conclusões que ele está tirando. Então, eu sei que a introdução foi longa, mas eu chamo a atenção para isso. Estudar é muito importante, ter conhecimento é fundamental, mas não é tudo. É por isso que às vezes as pessoas que não estudam muito percebem melhor o que está acontecendo na realidade do que aquelas que estudam o dia inteiro. Porque elas têm senso de realidade. O estudo conjugado a um senso de realidade, a capacidade de intuir as coisas, de prever o absurdo de certas hipóteses que nem valem a pena de ser examinadas, ainda que eu ainda não saiba a conclusão final do processo, se a inteligência estiver conjugada com senso de realidade, a inteligência e o conhecimento, ela pode produzir inúmeros frutos.
Se ela não tiver conjugada, ela pode ser um mar de produção de absurdos, de falsificações e de imagens que não correspondem à realidade, ok? Então, demorei, mas vamos ao reagindo ao Olavo de Carvalho. Só um parênteses, eu prometi que faria um vídeo sobre esse mar de absurdos do Olavo de Carvalho, fala sobre Marx. Ainda não tive tempo de fazer porque não tem nenhum vídeo dele onde ele concentra essas questões que ele fala sobre Marx. Tem uma coisinha ali, outra aqui, outra colar e etc. E está na base de quase tudo que essa turma repete, eles só repetem o Olavo de Carvalho sobre Marx. Então eu vou precisar de tempo para localizar esses vídeos, extrair os trechos e tudo mais e comentar, mas isso vai surgir aqui no canal assim que houver possibilidades, tá joia? A quarentena não está me dando tanto tempo, viu? Trabalhar no Instituto de Pesquisa tem essa questão. As pesquisas até aumentam numa situação como essa que está acontecendo agora. Mas então, só abrindo esse parênteses, eu vou fazer o vídeo sobre Marx do Olavo, mas esse está ligado a tudo que nós discutimos aqui no canal e tudo que se passa diante do mundo hoje, que são os pressupostos que se parte nas teorias conspiratórias, ok? Vamos ao vídeo. Se você observar, vamos dizer, as discussões que existem entre grandes cientistas, ainda ali você vê uma profunda falta do senso da verdade e um tremendo desejo de ter um desempenho que impressione a profissão. Então, um exemplo é isso. Por exemplo, Einstein disse que a coisa mais veloz que existe é a luz. Todo mundo aceita isso. Einstein ainda é o príncipe dos físicos, embora o Nikola Tesla tenha criado uma partícula que é mais veloz do que a luz. Todo mundo sabe disso. Ele criou uma partícula. Esse Tesla era fodão mesmo, hein? Caramba, ele não descobriu uma partícula que supostamente é mais rápida que a luz. Ele criou a partícula. Veja a quantidade de coisas que estão envolvidas aí. Então, todos os físicos do mundo estão envolvidos. Nem vou entrar na questão da partícula do Tesla, tem coisas aí na internet, em outros canais que falam sobre isso. Mas veja o tamanho do mar de absurdidades que está. Se fosse tão óbvio como ele está colocando, então todos os físicos estariam envoltos nessa hipótese teórica conspiratória e não admitiam isso, em hipótese alguma. Enquanto a ciência, na verdade, foi que ao longo do tempo nunca hesitou em mudar suas teorias, as suas formulações, seus pressupostos, desde que existam evidências para isso, ainda que cientistas individualmente possam não comportar assim. Essa, inclusive, é uma das características distintivas da ciência. O cientista pode até se apaixonar pela sua teoria e religiosamente a defender de maneira dogmática a ferro e fogo, mas a comunidade científica não tem nenhum compromisso com isso, ok? Então, enquanto alguém está defendendo algo a ferro e fogo, outro está querendo destruir, está querendo provar o contrário. Isso é uma das principais razões, com todos os problemas que a ciência possa ter, de certos pressupostos que ela assume em certa época histórica, eles nunca duram para sempre. Mas vamos prosseguir, vamos ver para onde essa coisa toda vai caminhar. Todo mundo sabe que existe essa partícula que o Tesla inventou. No entanto, o Tesla morreu na miséria, abandonado, esquecido, tá certo? Enquanto Einstein continua sendo comemorado como o grande cientista. Claro que ele é um grande cientista sob certo aspecto, tá certo? Mas o fato dele ser um grande cientista, dele ser respeitado, não quer dizer que a sua teoria seja verdadeira. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, meu Deus do céu. Não é isso? Até essa semana mesmo eu tive discutindo isso no... Isso é bastante curioso porque todo pesquisador, físico, biólogo, químico, etc., afirma 1 milhão de vezes que todas as teorias que estão em vigor hoje, elas não necessariamente são verdadeiras no sentido de que correspondem integralmente à realidade. Normalmente, cada passo que a gente dá na ciência, surge mais um novo oceano de dúvidas e de incertezas. Não quer dizer que nós não acumulemos nenhuma certeza com a ciência, mas a cada certeza que a gente acumula, surge um novo oceano de incertezas. E aí, vamos voltar a esse tema já já. Discutindo, eu fiz um post, né, que Isaac Newton calculou a gravidade, calculou certo, esse cálculo já foi conferido 1 milhão de vezes, tá certo? E de fato a matéria atrai a matéria na razão direta das massas, na razão inversa do quadrado das distâncias. É assim que as coisas se passam. Mas isto é uma explicação causal? De jeito nenhum. Isso é apenas a descrição de um fenômeno, né? E o próprio Newton, numa carta a um amigo dele, ele diz o seguinte: se alguém me atribui a ideia de que os objetos se atraem uns aos outros pela sua simples massa,
sem a interferência de uma terceira força, está me ofendendo. Então, isso quer dizer o seguinte, que todos puxa-sacos do Newton, há 4 séculos, o estão ofendendo, atribuindo a ele uma explicação causal que ele disse que não tinha. Veja que loucura. O que o Olavo de Carvalho está dizendo é o seguinte. Newton, ele descobriu a existência da gravidade e como medi-la, e conseguiu, nesse sentido, descrever o fenômeno, mas ele não conseguiu explicar por que a gravidade existia, ok? Então ele entendeu como medi-la, ou seja, a gravidade ela varia, você tem lá a constante gravitacional diretamente proporcional com suas massas, né? Inversamente proporcional ao quadrado da distância que o separa, ou seja, quanto mais longe, menor a força gravitacional, uma variação ao quadrado, e quanto maiores as massas, maior a força gravitacional. Mas que ele não explicou como isso acontecia. Todo físico sempre soube disso. Ok? Por que isso acontece? Como isso acontece? De Newton até Einstein, que deu passos nesse sentido, mas ainda tem buracos, ok? Todo físico, todo pesquisador de física sabia muito bem que Newton não tinha explicado isso. Ele parece pegar os manuais de física de ensino médio, que tem o objetivo, evidentemente, de dar aquelas noções elementares e tudo, para fixá-las tecnicamente, e as perguntas vêm depois, se esse método é pedagogicamente o mais correto ou não, podemos discutir, mas ele confunde os manuais de física com a pesquisa dos físicos. Só para vocês terem uma ideia, quando Albert Einstein se propôs a investigar o problema da gravidade, ou seja, que era exatamente o que Newton não tinha respondido, que era a pergunta evidentemente a mais difícil e fundamental, como a gravidade acontecia. O problema era tão cabeludo, tão complexo, ele já tinha elaborado a relatividade especial, publicado artigos sobre isso, ele enviou para Planck o que ele estava fazendo, Planck falou, não faz isso, não mexe com isso, porque o problema é tão difícil, mas ele é tão difícil que provavelmente você vai passar a vida inteira pesquisando isso e não vai chegar em lugar nenhum. Não porque o problema era pouco significativo, nem porque ninguém sabia disso, mas porque era tão complexa a questão. Todo físico, ok? Agora, isso não significa negar os avanços que Newton, independente dos pressupostos que ele tinha, que nós vamos discutir depois, que Newton conseguiu avanço. Afinal de contas, ele descobriu que a gravidade existia, conseguiu descrever o fenômeno a tal ponto de indicar como medi-lo. Isso é pouco relevante? Newton é exaltado pelo que ele conseguiu fazer, pelo que ele conseguiu avançar. E ele não tem que ser exaltado por causa disso. Quando você mesmo confessa que ele descobriu o fenômeno e conseguiu descrevê-lo, então por que faltou uma peça importante do quebra-cabeça, que é como o fenômeno acontecia, como ele disse, a sua explicação causal, então você tem que jogar tudo na lata do lixo? Então não faz sentido nenhum. Todo físico sempre soube que Newton não explicou isso. Todo físico. Ele mesmo explicou, olha, se tem uma outra força, qual é essa outra força? Isso depende da opinião de vocês. É a mesma coisa que dizer, eu não sei. Sim. Então o que ele fez foi... Newton disse, eu não sei, e todos os físicos seguintes sabiam que ele não sabia como explicar isso e que a ciência não tinha resposta para esse problema. Mas veja o que ele está construindo. Então, como Newton deixou esse buraco tão grande na sua teoria, então significa que essas coisas todas que a ciência diz que é certa, a gente pode jogar na lata de lixo. É como se você não tivesse explicado como a gravidade acontece, significa que você então tivesse que jogar a gravidade na lata de lixo. Isso é de um absurdo monstruoso, ok? Veja que o próprio Olavo admite que ele descobriu a gravidade e descreveu o fenômeno. Inclusive, ele só pôde saber que ele não sabia, né? Saber que não se sabe como a gravidade acontecia, porque ele a descobriu e ele a descreveu. Então, a gente pode ver então que realmente o mérito de Newton nesse aspecto em particular é gigantesco, inclusive por causa da sua descoberta, que a gente tomou consciência de que não sabia como a gravidade existia. A descrição matematicamente exata de um fenômeno e não o lançamento de uma explicação causal. Se você abrir qualquer livro de física, hoje você diz que vai ver que existem 4 forças fundamentais no universo. Né? Você tem o eletromagnetismo, a gravidade, a força nuclear forte e fraca. E isso aí, teoricamente, explicaria o universo inteiro. Mas como? Você botou lá, entre as forças causais, um treco cujo próprio descobridor diz que não é uma explicação causal de jeito nenhum. De jeito nenhum. Isso aí é o máximo que nós conhecemos até o momento. Mas não se diz, em hipótese nenhuma, que isso aí exaure o conhecimento da matéria, da física inteira. Pelo contrário, hoje a gente tem maior consciência dos buracos que de qualquer outra coisa. Agora, a impressão que eu tenho
Ecolab faz a análise de ciência dele por meio das pessoas de meios de comunicação e que fazem publicidade sobre aquilo. E não entra a fundo no estudo dos cientistas. E lê muito teórico conspiratório, né? Então, na verdade, todo físico, pesquisador de física, sério, ele sabe que todas essas questões com as quais nós avançamos, por exemplo, a descoberta dessas 4 forças fundamentais, elas colocaram mais um oceano de novas questões a serem respondidas. Nós sempre descobrimos que sabíamos menos do que achávamos que sabiam, o que não impede que nós conseguimos avançar dentro, com certo conhecimento, dentro desse oceano de coisas ainda desconhecidas. Se essas 4 forças podem ser unificadas ou não, não sabemos. Já tem físicos hoje que defendem que não. Outros tentam unificá-las. É normal. Esse é o processo da ciência. Então, isto é a discussão no mais alto nível. Está assim hoje, né? E se você lembrar isso aí, os caras vão achar muito ruim, porque eles vão dizer, mas isso é apenas um fator histórico. Né? Ora, em que medida a história de uma ciência não tem nada a ver com o conteúdo da ciência? Eu respondo, em medida nenhuma. Porque qualquer experimento científico, né, como é que você atesta a verdade do experimento científico? Em primeiro lugar, você precisa relatá-lo, você precisa contá-lo. Pela ordem cronológica, nós fizemos isto, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso. Então, isso quer dizer que o elemento histórico é o primeiro elemento de qualquer experimento científico. Houve uma sequência de ações, uma sequência de conclusões que você tirou dali, e você, ao expor o seu experimento, você vai usar o quê? Uma narrativa histórica. Está absolutamente equivocado. O que caracteriza o experimento histórico, o experimento científico, é a teoria que ele procura ou fundamentar ou contestar. Evidentemente que o experimento não é o centro da ciência moderna. Já vou comentar mais sobre isso mais adiante, mas não é o centro em sentido nenhum. O experimento só existe porque existe uma teoria que é uma proposta de explicar, de descrever a própria realidade. E é no sentido de validar isso ou não que o experimento entre. O que não significa que a história da ciência não seja importante, para a gente entender os pressupostos com quais esses autores partiram para construir aquilo ali. Mas não significa que esses pressupostos eram equivocados, todas as conclusões que vieram depois também eram equivocadas. Muitas vezes, isso acontece, vou dar aqui alguns exemplos sobre isso, a ciência, o pensamento humano, às vezes dá giros de 180 graus, porque é a maneira de superar certos unilateralismos que existiam antes e que não nos permitia, avançar. Vou dar um exemplo para vocês. Durante todo o período medieval, pelo menos da segunda metade ali, durante o período da segunda metade, predominava, não era a única, mas predominava uma concepção do mundo, como Aristóteles dizia, abaixo da Lua, né? O mundo sublunar que a gente vive, que era um mundo qualitativamente diferenciado, mas um qualitativamente diferenciado numa proporção tal que as coisas eram de tal forma qualitativamente diferenciadas que você não podia medir nada. E que não era possível, então, desenvolver métodos matemáticos, geométricos, de medida preciso que se aplicasse a esse mundo que nós vivemos. No máximo, seria possível para o mundo supralunar, né, que era para a astronomia, já que a gente observava grandes regularidades nos movimentos dos corpos celestes. Bem, eu acredito que o pressuposto que boa parte da modernidade vai adotar é o pressuposto oposto a isso. Galileu chega a dizer que Deus escreveu os números em caracteres matemáticos. E aí, baseado também em algumas noções que Descartes vai dizer, passou-se a ideia do que na época eles entendiam como platonismo, mas não vem ao caso aqui, passou-se a ideia de que tudo no mundo poderia ser medido com precisão. E era matematicamente determinado. O que evidentemente pressupõe uma ideia oposta de Aristóteles, né? Porque se tudo pode ser medido quantitativamente, significa que sobre algum aspecto eles são qualitativamente iguais. Ainda que possamos chegar à compreensão hoje de que essa visão unilateral de Galileu, de que o mundo foi escrito em fórmulas matemáticas, ela esteja errada, certamente muitas coisas podem ser medidas e possuem regularidades matemáticas, tanto é a própria fórmula da gravidade que o próprio Olavo de Carvalho colocou agora há pouco. Né? Então, ainda que assumamos que o pressuposto geral de Galileu estava equivocado, ele permitiu que ele descobrisse no interior, e boa parte dos físicos modernos, certas regularidades matemáticas que podiam ser traduzidas em linguagem matemática e, nesse sentido, medidas e previstas, como tudo que a gente estuda na física, inclusive a do ensino médio. Então, ainda que julguemos que o pressuposto geral
histórico, durante a história, que regeu a história da física moderna, fosse um pressuposto unilateral e estivesse equivocado, essa inclusive é a minha opinião, não vou entrar nisso agora, ele não impediu que se descobrisse aspectos que descreviam e que indicavam algo de real e de verdadeiro sobre algum sentido com relação à realidade. Tanto é que essas descrições estão aí, nós podemos aplicá-las, utilizá-las no nosso dia a dia, durante todos os equipamentos, o tempo inteiro, para prever vários aspectos da realidade. Se dá para fazer isso com tudo, provavelmente não. Então isso aí é um fenômeno mais generalizado ao longo da história do pensamento humano, onde certos pressupostos que não são mais aceitos não impedem que eles correspondam a certo aspecto da realidade e, nesse sentido, permita que a gente avance naquele sentido. Ainda que eles não correspondam à realidade em seu conjunto, correspondem a certo aspecto. Então, tem ou não razão o pressuposto mais geral de Galileu, de que o mundo é inteiro escrito em fórmulas matemáticas? Certamente, algumas coisas são passíveis, possuem regularidades que, sobre aquele aspecto, podem ser analisadas com precisão, com medida e descritas matematicamente. Isso hoje é um fato irrefutável. Então, nada nega o avanço que esses caras tiveram, por mais que fossem as preconcepções que eles tinham. Vou dar aqui mais um exemplo, isso é importante para a gente entrar nesse tema. Veja que a concepção de Ptolomeu dos corpos, Ptolomeu, a partir de observações, inclusive feitas não só por ele, mas também por outros povos ao longo de séculos, ele conseguiu fazer um esquema que, colocando a Terra no centro do universo, ok, mostrava o movimento de todos os outros corpos celestes. Eram movimentos bastante estranhos, né, vistos da Terra. Por exemplo, os planetas não faziam exatamente nenhuma circunferência, nenhuma elipse, eles faziam umas helicoidais esquisitas, mas com o sistema de Ptolomeu a gente conseguia explicar, conseguia inclusive prever, ok, o movimento de todos os corpos celestes vistos da Terra. Veja que a preconcepção que teve Copérnico, que levou ele a reformular o sistema de Ptolomeu, é de que esse sistema, se a realidade fosse assim, seria muito estranho, porque Deus teria feito a realidade de forma muito esquisita, né, com esses movimentos esquisitos dos corpos celestes ao longo da Terra. E que se você passasse o Sol para o centro, esses movimentos ficariam todos mais simples. E que então isso corresponde, na visão que se tinha na época, a ideia de esfera, de circunferência como sendo a perfeição. Na visão teológica de Copérnico, fazia mais sentido o Sol estar no centro e os corpos orbitando em forma circular. Evidentemente que o sistema de Copérnico já foi abandonado há muito tempo, ele foi corrigido por Kepler, e mesmo de Kepler já foi abandonado há muito tempo, para a gente ver como a ciência avança. Mas todos eles consistiram em passos que permitiram a gente a compreender outros aspectos da realidade. O fato de Copérnico ter feito isso, baseado numa concepção teológica que ele tinha, não significa que você tem que assumir a sua teologia para ver que aquele aspecto da realidade que ele descreveu corresponde à realidade. Para isso, o critério é a realidade e as evidências que nós temos de medi-la, ok? E de analisá-la sobre os seus distintos aspectos. Então, fica claro que, embora seja verdade que tem uma história da ciência e vários pressupostos que são utilizados na história da ciência, não quer dizer que eu tenha que assumir todos esses pressupostos para entender que aquilo que o cara descreveu está correto, para chegar à compreensão do que ele escreveu está correto, que não era o caso de Copérnico. Viu, gente? O sistema copernicano que já foi abandonado há muito tempo, mas esses caras ainda não sabem. Em segundo lugar, qualquer ensino de qualquer ciência também segue o método histórico, porque você vai ter que relatar também esse experimento pela sua ordem, pela ordem do seu desenvolvimento histórico. Não é isso? Em qualquer lugar você vai ver que se usa o tempo todo a expressão progresso científico. Ora, que sentido tem essa expressão fora do contexto histórico? Nenhum. Quer dizer, se não existe uma história, não existe um desenvolvimento histórico, não existe uma narrativa histórica, você não pode falar nem de progresso, nem de retrocesso, nem de coisa nenhuma. Portanto, o conjunto das ciências é determinado, moldado e forjado por uma ótica histórica. Do ponto de vista dos homens que fazem ciência, com toda certeza. Agora, isso não impede que aquela realidade a qual ele analisa, sobretudo no caso da física, ela possa ter sido a mesma, tanto hoje como há 200, 500, 600 anos atrás. E, nesse sentido, a gente possa também analisar que dentro dessa história humana, com todas as suas indas e vindas, todos os seus processos e retrocessos,
quais são os elementos que representaram, à luz de evidências objetivas, e não meramente matemáticas, o avanço da ciência. Veja que todo o discurso que ele constrói é no sentido de colocar a história da ciência como sendo uma espécie de literatura, como sendo uma espécie de fantasia que navega sem critério objetivo claro nenhum. Nós vamos falar sobre isso mais adiante. Portanto, sem a narrativa correta da história dos descobrimentos, você não entende esses descobrimentos. Então, a origem, né, das teorias é muito importante. Você não entende o que levou aqueles autores a descobrir. Isso tem sua importância, principalmente se a gente quiser analisar os pressupostos dos quais nós partimos e se eles podem não estar equivocados. Mas você pode sim entender a lei da gravitação universal sem entender o processo histórico que levou Newton a conhecer a lei da gravitação universal. Porque ela não se refere à subjetividade do Newton, ela se refere a um processo objetivo que independe da existência do Newton, entende? Outra coisa é se eu quero entender como Newton chegou àquilo, aí sem dúvida se recorre à história da ciência. Outra é se eu quero entender o fenômeno que independe da existência individual do Newton. Saber se algo apareceu, por exemplo, no curso de um experimento, ou se é anterior ao experimento, se for uma hipótese anterior ao experimento. Isso faz uma diferença brutal. Uma vez eu tive uma discussão com um físico, professor de física na universidade, que ele dizia: você não entende nada de Newton, tudo que Newton disse foi por experiência. Eu digo: ah, é? E onde que Newton obteve a experiência? Das primeiras noções que ele coloca lá no livro O Princípio Matemático da Ciência Natural, da filosofia natural. É a noção de espaço absoluto e tempo absoluto. Não. É curioso que eu não sei que professor foi esse, o que ele falou exatamente. Agora, ele avalia, por meio de coisas isoladas que foram ditas por indivíduos isolados, como sendo a concepção de ciência que está regendo todo um período histórico. O que rege a experiência são as teorias. Se você não tem uma teoria que você quer comprovar, aplicar ou refutar, o experimento não faz sentido nenhum. Ok? Estou aqui fazendo um experimento. Um experimento de quê? Eu sei lá, um experimento para ver onde eu vou chegar. Não. Você tem uma teoria que você quer comprovar ou quer refutar. E essa teoria, por sua vez, ela diz respeito à realidade, ou pelo menos a certos aspectos da realidade. Porque nenhuma ciência analisa a realidade com todos os elementos que a compõem, mas analisa dentro de certo recorte abstrativo, sob certa perspectiva. Então, é a teoria, durante todo o período moderno, que rege os experimentos que são realizados. Não é a existência de experimentos, pura e simples. O que caracteriza a modernidade não é o uso de experimentos. É quando se passa a ter uma concepção teórica de que as coisas da nossa realidade possuem certa racionalidade, certas regularidades que podem ser, nesse sentido, traduzidas matematicamente, mensuradas. É aí que o experimento entra. Depois dessa concepção, né? O experimento entra e fala, então, qual é a regularidade matemática que descreve esse fenômeno? É essa. Então, vamos fazer experimentos para ver se, de fato, a coisa bate. Ok? Então, é uma visão vulgar que você vai achar, você pode até achar isso em manuais de ensino médio, um indivíduo desinformado fazendo por aí. Isso já foi largamente desenvolvido, ok? Tem um estudioso da história da física que eu recomendo a todos, inclusive os físicos, sobretudo, devem ler, que é Alexander Koyré, que escreveu vários livros. Esse é o mais famoso, Do Mundo Fechado ao Universo Infinito, mas, na minha opinião, nem é o melhor, tem vários outros. Estudos de História do Pensamento Científico. Esse é o melhor de todos com relação a esse tipo de discussão, ok? Estudos de História do Pensamento Filosófico, Estudos de História do Pensamento Científico, que é uma coletânea de artigos extraordinária. Você tem do Koyré os Estudos Galileicos, todos traduzidos em português. Tem os estudos newtonianos também, que são excelentes, mas infelizmente não tem tradução na nossa língua. Mas o que rege tudo isso, ele vai mostrar, não é a experiência que vai destacar, os experimentos que vão caracterizar a ciência moderna, né? Pelo contrário, são uma nova concepção que vai reger a física moderna, com vários problemas. Por exemplo, o sucesso que a física vai ter vai levar inúmeros filósofos a achar que toda a realidade, não apenas a natural, como também a social e histórica, está sujeita a leis que são passíveis de serem traduzidas de maneira praticamente mecânica, matemática, de maneira que tudo está de alguma forma pré-determinado. Tem vários aspectos assim em Newton. Ora, eu não preciso concordar com Newton
para aceitar que certos aspectos que ele mostrou ter regularidades e passíveis de serem descritos matematicamente, de fato tem. E aí que o experimento entra para comprovar ou para refutar isso. É simples assim. Só que é uma coisa tão simples que ele transforma isso, na verdade, em todo um pano de fundo para falar, olha, para depois avalizar hipóteses teóricas conspiratórias e falar tudo que a ciência fala, eu posso descartar e aderir e achar até que faz sentido hipóteses como a Terra plana. Ninguém jamais teve a experiência disso. Não existe a experiência do espaço absoluto, do tempo absoluto. Portanto, é uma noção a priorística, uma noção metafísica. Esta noção vai determinar o conjunto da teoria do Newton e também vai determinar o tipo de experimento que ele fez a esse respeito. Mas, como o sujeito aprendeu que a ciência é baseada no experimento e tudo que é mero conceito abstrato é filosofia. Bem, isso é uma visão vulgar, ok? Isso não corresponde nem à prática de nenhum físico, pesquisador. Eu não sei o que ele pode achar ou desachar a respeito disso, mas o que objetivamente os físicos estão fazendo é sempre utilizar os experimentos para corroborar, para refutar determinada teoria, que por sua vez procura explicar certos aspectos da realidade, ou seja, a realidade conta os aspectos investigados por aquela ciência. É isso que o cientista faz, independente do que ele acha. Então, tudo isso que ele está falando não tem pé nem cabeça. Na ciência, então, ele não é capaz de entender o que o Newton estava fazendo. Mas pode passar a vida ensinando física newtoniana. E não vai ensinar errado, porque ele só vai ensinar, vamos dizer, os resultados. Isso. Ele não vai explicar para a pessoa como o Newton obteve isso. Se você perguntar para ele como o Newton obteve isso, obteve essas conclusões, ele provavelmente vai vir com a história da maçã que caiu na cabeça dele. E isso é tudo que ele sabe a respeito da origem da teoria newtoniana. Toda a filosofia da ciência, história da ciência séria, rigorosa, inclusive aceita como o Correia que eu mostrei aqui, ele vai mostrar exatamente falso. Inclusive, uma das coisas que o Correia mostra é que aquela ideia daquele experimento de Galileu da Torre de Pisa provavelmente nunca aconteceu, que isso foi uma invenção posterior. Na verdade, o que caracteriza a modernidade é essa ruptura com essa visão do mundo sublunar qualitativamente indiferenciado, hierarquizado, fechado, e, nesse sentido, uma abertura para investigar a possibilidade de regularidades, de descrever os fenômenos a partir de uma racionalidade, de uma regularidade que possa ser descrita matematicamente. Seja isso ou não uma verdade universal, de fato, certos fenômenos se comportam assim, e essa mudança de perspectiva, ela permitiu que os experimentos fossem usados para verificar se essas regularidades são ou não verdadeiras. É só aí que o experimento entra, como eu já disse. Mas nós sabemos que a teoria newtoniana é teoria esotérica, que ele pegou lá no John Dee, o qual disse que obteve conversando com os anjos, que nós sabemos que são demônios. Esta é a origem. E o Newton, vamos dizer, não modificou essa teoria. Tudo o que ele fez foi obter uma descrição matematicamente exata de um determinado fenômeno. Isso foi tudo que ele fez. Contando a história assim, tudo... Isso é pouco? E mais, as preconcepções que ele tinha, por equivocadas que sejam, o seu mecanicismo, a ideia de fazer um sistema causal total do mundo, isso anula o fato de que ele descobriu isso? E é a respeito a esse fato que ele de fato descobriu, que objetivamente traduz certos aspectos da realidade, que as pessoas reivindicam. Começa a ficar bastante diferente. Porque nós entendemos que a gravidade não é uma explicação de nada. E entendemos que quando falamos em gravidade, nós não sabemos do que estamos falando, porque o próprio Newton confessava que não sabia. E como eu disse, todos os físicos sabiam que isso não era sabido. Ora, você explicar uma coisa por algo que você não sabe, você está explicando o conhecido pelo desconhecido, que é exatamente o contrário do que a ciência faz. A ciência explica o desconhecido pelo conhecido. Veja o tamanho do absurdo que ele acabou de falar. Não, que a gravidade existia era algo conhecido. Que ela existia e que esse fenômeno podia ser descrito, por exemplo, por meio da lei da gravitação universal, era algo conhecido. E todas as elaborações que se teve depois que partiam da gravidade, partiam dessas coisas conhecidas sobre a gravidade. Ainda que nós não saibamos, não se sabia à época, hoje tem avanços nesse sentido. Veja a teoria da relatividade geral de Einstein, mas não veio ao caso. Outra coisa era explicar como isso acontecia. Mas toda a ciência que foi feita partia-se do que já se conhecia. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Nós não sabemos como funciona
bioquimicamente, biologicamente, o fenômeno da memória. A memória que nós temos, por exemplo, nós não sabemos. Agora, significa que a memória é algo desconhecido? Nós não sabemos o que é memória e quais os seus efeitos? Nós sabemos o que é a memória, quais os seus efeitos, o que ela é capaz de fazer. E nós podemos trabalhar com isso para analisar um montão de coisa. Agora, nós não sabemos como o nosso corpo torna a memória possível, ok? Ou como alguns preferem, acham que está ligada à alma e tudo, mas independente disso, ok? Ora, a memória é algo conhecida. Como a memória funciona é algo desconhecido. Ora, a ciência que foi feita depois de Newton, partindo da gravidade como ela conhecida, enquanto a existência da gravidade como algo conhecido e como a descrição da sua medida como algo conhecido e como ela acontecia como algo desconhecido. Nada foi deduzido da ciência a partir desse aspecto que se desconhecia da gravidade, mas sobre aquilo que a gente conhecia. Percebe o absurdo que ele falou? Mas baseado no veja bem. Quer dizer que ele tem pouco conhecimento? Não, se baseia num monte de informações dispersas retiradas da história da ciência. E são conhecimentos que a maioria das pessoas não tem, inclusive às vezes até os físicos, porque se aferram às teorias que procuram descrever os fenômenos objetivos quanto aos aspectos estudados. Né? E de fato, às vezes se descuidam em tentar entender a história disso aí, mas não impede que aquilo que eles possam contribuir de fato está dizendo algo a respeito daqueles fenômenos, quanto àquele aspecto, como confessa o Olavo de Carvalho, que a gravitação universal descreve a medida da gravidade, ainda que não a sua causa. Então, a medida é conhecida. Então, você está apelando à explicação. Eu não posso nem chamar de mística, porque estaria usando a palavra mística no sentido pejorativo. Isso não é mística, isso não é nem macumba, isso é submacumba. Você... Olha o que ele fez. Ele fez o salto, né, baseado no que eu falei antes. Ora, a ciência não progride a partir da gravidade, a partir do aspecto desconhecido da gravidade, mas a partir do aspecto conhecido, que é a sua existência e a sua medida. Ora, se você conhece isso, você pode, a partir disso, descobrir outras coisas. E ele usou o fato de que tem algo na gravidade que a gente desconhece, que é como ela acontece, como que é possível uma Lua e uma Terra separada por essa distância instantaneamente sofrer atração gravitacional, se não tem nada indo de um ponto ao outro, ok? É o que Newton não entendia. A partir disso, não se fez ciência nenhuma, ok? Até vinha a questão do espaço-tempo em Einstein e tudo, isso é colocado de forma diferente. Mas só para vocês verem que ele transformou as consequências que a ciência teve a partir do que ela conhecia, o que a ciência conhecia, ele transformou no que ela não conhecia, trocando os objetos, ou seja, trocando a explicação da gravidade pelo que se conhecia sobre a gravidade. Né? É assim que teorias da conspiração são construídas. São a partir de elementos verdadeiros que são vinculados logicamente, simplesmente não fazendo uma análise rigorosa da realidade sobre a qual esses elementos estão assentados, né? Da não explicação do como da gravidade. Ele transforma isso no falseamento de tudo que se disse sobre a gravidade, sem levar em conta que tudo que se disse sobre a gravidade após Newton e antes de Einstein dizia respeito aos aspectos conhecidos da gravidade. Aliás, e se for assim, então não se conhece nada de nada, porque tudo a gente vai descer a um ponto que vai ter algo ali para trás que a gente não conhece, mas a gente parte dos aspectos conhecidos daquela coisa para fazer ciência, e não dos aspectos desconhecidos. Apela a um negócio desconhecido para explicar fatos conhecidos? Isso não é uma explicação. Isso é o contrário. Isso é um encobrimento, isso é um disfarce, isso é uma camuflagem. Mas, então, os exemplos, vamos dizer, de discussões toscas a respeito de assuntos ou científicos ou sociológicos, assim, é uma das coisas que mais me impressiona na vida. Por quê? Eu nunca tive que desempenhar um ofício universitário para agradar os meus colegas e mostrar para o meu chefe que eu sou bacana. Eu estudo exclusivamente para obter conhecimento. Durante muito tempo eu trabalhei em outra coisa e estudava por conta própria. Claro que não sozinho, sempre tive bons instrutores. Na verdade, eu formei para mim mesmo um corpo docente bem melhor do que se encontraria em qualquer universidade. Quer dizer, com a ajuda de homens sábios, eu adquiri um conhecimento que não tinha finalidade profissional alguma. E por isso mesmo, eu nunca me deixei enganar por esse tipo de conversa mole. Se eu percebo que as pessoas estão apenas desempenhando um papel social
e que estão mais interessados nesse desempenho do que no objeto do qual estão falando, eu não quero ouvir mais, porque eu sei que vai sair só besteira. Mesmo que saia algo certo, o certo vai estar misturado com o errado de tal maneira que eu jamais vou conseguir me orientar no meio. Então eles vão apenas me confundir. Bom, vocês sabem que durante algum tempo eu me Quem mesmo está fazendo confusão? interessei muito por essa questão astrológica. E esta questão foi discutida por inúmeros, né, cientistas profissionais, físicos, astrônomos, matemáticos e também astrólogos profissionais e filósofos. Muita gente mexeu com esse assunto. Mas E nunca conseguiram avançar um único centímetro, né? Ou seja, apesar de se afirmar uma certa conexão, os mecanismos, as regularidades que supostamente gerariam essa conexão, nunca teve nenhum astrólogo que propôs sequer uma teoria que fizesse sentido. Por isso, o conhecimento não é científico. Porque a ciência não é empirismo. Ainda que supostamente exista certos vínculos entre os acontecimentos e a coisa, se a gente não conseguir fazer uma teoria que explique como isso se dá na realidade e a partir daí testá-la, vai ficar sendo pura especulação. Não sem razão, a astrologia se separa da ciência e nós estamos ainda guardando os astrólogos que vão conseguir trazê-la de volta para a ciência, propondo uma teoria que explique os fenômenos. Isso nunca aconteceu. Ao longo do tempo, eu fui percebendo que os rudimentos da questão, os elementos mais básicos, mais elementares, estavam sendo ignorados. Ou seja, eles estavam querendo discutir as consequências de coisas cujas causas eles não sabiam. O mundo científico é mais confuso que o mundo da política. É mais fácil você entender o jogo político do país do que entender o debate científico. Né? É muito fácil entender o jogo político, porque ele usa os mesmos métodos que ele está usando aí, ok? Para fazer todas essas falsas deduções, ainda que sobre uma argumentação sofisticada, sobre uma base de conhecimento e tudo mais, é a mesma razão que ele analisa política. Okay? Por exemplo, para Olavo de Carvalho, existe uma entidade abstrata que toma conta do Brasil há décadas, que se chama o movimento comunista. Mas aí você pergunta para ele, o que é o movimento comunista? Né? É só enquanto ele usa o movimento comunista enquanto abstração que as coisas parecem fazer sentido. Ele fala, eles fizeram o domínio gramsciano que está sendo imposto no Brasil do marxismo cultural desde os anos 60. Eles falaram, quem fez? Nos anos 60 foi o PC, o Partido Comunista Brasileiro, que aliás se trinchou em trocentos pedaços nos anos 60 e que depois se transformou no PPS. Ah, foi o PT, mas o PT passou a existir nos anos 80. Que movimento é esse? Que grupo objetivo concreto que é esse? Então as coisas não são analisadas com senso de realidade, percebe? É a partir da concatenação lógica, inclusive de figuras inexistentes como o movimento comunista ou como eles estão nos enganando com relação às teorias físicas e etc, com relação aos fatos que eles relatam das viagens espaciais, e esses eles nunca são determinados, porque se forem determinados, fica claro que é um absurdo. Né? Se chega, senta aí Olavo de Carvalho e fala, todas essas pessoas, essas pessoas que coordenam, os grupos que coordenam os de 2 a 3 mil satélites em órbitas na Terra, todas as centenas de astronautas que foram para o espaço, todas as sondas espaciais enviadas para todos os planetas do Sistema Solar, por todas as agências e todos os grupos de cientistas que estão analisando esses dados, que estão analisando essas informações e publicando artigos, todos eles fazem parte de um grupo conspiratório que quer nos enganar sobre o formato da Terra. Todo mundo já olharia e falaria, isso é um absurdo. Aí no lugar disso eles falam, eles. Falam uma coisa genérica. Se ele fosse tentar explicar quais foram os grupos, concretamente, objetivamente na realidade, que fizeram todas essas teorias conspiratórias do movimento comunista no Brasil, mas explicar qual o movimento comunista, quando, por que organismos e por que meios, de cara, a absurdidade de todas as teorias dele ficaria clara e transparente para todo mundo. Então, além de ciência de realidade, é pura elucubração lógica, e conceitual que vai chegar em teoria, em conclusões absurdas. Ainda que por vezes usando aspectos reais no seu interior. O simples você vê aqui, você junta lá o Richard Dawkins e o John Lennox. Os dois são cientistas. Um está dizendo exatamente o contrário do outro. Né? Eu digo, mas escuta, vocês não são representantes da ciência? O que vocês estão apresentando são verdades científicas ou é apenas uma filosofia que cada um tem? Não, por isso que não existe a ciência. Okay? E aquilo que se pode chamar de a ciência é aquilo que é passível
de ser inferido objetivamente a partir da realidade. A partir daí, vai surgir um oceano de novas dúvidas, de novas incertezas e de novas hipóteses, onde os cientistas vão pensar de maneira radicalmente diferente uns dos outros. Por isso que a ciência avança, que eles não estão aferrados desde o princípio a um dogma único, ok? Não se teve problema de se passar de um tipo de concepção para outra. Inclusive, podemos passar para uma concepção diferente da moderna, só que aí que entra o experimento, enquanto aquilo que fornece um critério objetivo que nos permite verificar a teoria que precede os experimentos. Um conjunto de opiniões. Não é isso? Na verdade, se você pegar um pouco desse debate de terra plana, você vai ver o seguinte: nós não sabemos sequer o formato da Terra. Isso aqui é verdade. O pessoal globista não sabe, e o pessoal da Terra plana também não sabe. Porque se fala, Terra plana, como é a Terra plana? Um diz que é de um jeito, outro diz que é do outro. Então, nós estamos vivendo nesse planeta aqui há milênios, não é isso? E ainda não sabemos qual é a forma da coisa, não sabemos onde estamos. Né? Por um lado, isso é decepcionante, por outro lado, é maravilhoso. Por quê? Você vê que ainda tem muita coisa para ser estudada, ainda tem muita coisa para ser descoberta. Quer dizer, não estamos num mundo que tem cânones científicos fechados. Não, está tudo em aberto e nós podemos descobrir milhões de coisas. Né? Evidentemente, que está cada vez mais coisas em aberto e 1 milhão de coisas sendo discutidas, que contradiz o que ele acabou de dizer antes, né? Que eles falou, tem o Richard Dawkins e outro biólogo, um diz uma coisa, o outro diz outra. Então, isso é ciência? Eles são representantes dizendo, não, a ciência é isso. Só que a ciência, dizer que existem questionamentos, não significa que não existem critérios objetivos que permitem regular esses questionamentos, critérios que são dados pela realidade, ok? Então, não significa que qualquer coisa pode ser dita. Ainda que sejam potencialmente infinitas as possibilidades de coisas existentes que nós ainda não conhecemos, não significa que nós não conhecemos nada e que qualquer hipótese faz a priori sentido, inclusive essa hipótese maluca que pressupõe aí esse grupo de centenas de milhares de pessoas que estão envolvidas na teoria do mal para enganar todo mundo, em todos os países do mundo, em trocentas empresas, agências espaciais e tudo mais, que estão aí maquinando há décadas, geração após geração, para enganar todo mundo. Com o mínimo de senso de realidade, te permite jogar isso fora, já na largada. Então, por exemplo, né, na Idade Média circulou durante algum tempo a ideia de que a Terra era de fato um globo. O globo era assim, embaixo é pedra e terra, né? E lá dentro tem o inferno, o Sheol, né? E daí tem uma cúpula transparente, em cima dela tem as águas celestes. E no meio tem uma chapa na qual nós vivemos. Então, a Terra é esférica ou plana? Ela é esférica e plana. Essa era a teoria que tinha na Idade Média. Não todo mundo, mas alguns aceitavam isso, né? Então, quando você vê os terraplanistas de hoje, cada um explica o formato da Terra plana de um jeito. Você vê esse pessoal da Terra, chamada Terra convexa, né? É uma coisa, os outros são outra. Né? E no fundo ninguém sabe. E nenhum deles, ok? Eles nunca propuseram uma hipótese da Terra plana para candidato à teoria da Terra plana que consegue explicar nenhum fenômeno. Eles explicam assim, retoricamente. O cara fala, acontece assim, pá. Fala, tudo bem, mas essa teoria que tem aqui, que aliás já é fato, como eu falei antes, vamos desprezar que ela é fato, né? Que já tem milhares de coisas que enviamos para o espaço e tudo mais, e que tudo isso é uma conspiração maquiavélica feita por milhares de pessoas, geração após geração, para enganar todo mundo sobre o formato da Terra. Vamos fazer de conta que isso é verdade, ok? Só que tem um detalhe, né? Você pressupor a Terra onde se diz que ela está e todo o movimento dos corpos, consegue prever tudo com exatidão. Então a questão não é a redução da realidade à matemática. O Olavo adora apelar para isso. Não, significa que nós estamos discutindo o aspecto quantitativo do fenômeno. E a teoria que está em vigor, ela explica o aspecto quantitativo do fenômeno de maneira precisa. E é isso que os experimentos mostram, ok? Então você quer que a gente substitua uma teoria que explica todos os inúmeros aspectos quantitativos do fenômeno de maneira precisa, por uma que não explica nenhum deles, ok? Não explica nenhum deles, que é só uma explicação que você tira fora todas as medidas e simplesmente pensa genericamente, ela parece talvez fazer sentido. Se é que a gente substitui uma coisa dessa por outra, toda substituição de teoria científica, se pegarmos a relatividade geral de Einstein, ela em certo sentido incorpora
toda a mecânica newtoniana. Ela explica no seu interior por que toda a mecânica newtoniana faz sentido. E aquilo que já dava certo na mecânica newtoniana continua dando os mesmos resultados na de Einstein, porque são situações em que a velocidade da luz pode ser desprezada. Só que ela explica, além disso, outras coisas que não fazem nenhum sentido na física newtoniana. Então, por isso que a gente substitui uma pela outra. Não é por uma especulação genérica, ok, a respeito de elucubrações puramente discursivas. Se algo consegue, do ponto de vista quantitativo, me dar a coisa com precisão, é porque quanto aquele aspecto está se descrevendo a realidade. E de maneira inegável. Eu não posso substituir por outra que não me explica absolutamente nada. O pessoal globista também não sabe o que é esse globo. É um globo, é um esférico regular, é um geóide, é uma pera, é uma pedra, é o que é? Ele também não sabe. Claro que sabe. Você pode até ter uma discussão a respeito de qual que é o nome mais adequado para descrever a coisa, mas já há décadas. Nós não apenas temos o formato exato da Terra, como nós sabemos, inclusive, todas as variações que existem com relação ao achatamento, variações de raio, de âmbito em todos os lugares do planeta. Isso já é consolidado, ok? E, aliás, já é, inclusive, medido. E, para isso, nós temos inúmeros satélites, tudo que comprovam, além de coisas que podem ser feitas aqui na Terra mesmo, que não vem ao caso. Então, é evidente que sabe. Você pode até questionar qual que é o nome mais adequado para dar para isso, já que não é uma esfera perfeita. Ok? Embora as regularidades são muito pequenas, né? mas não é uma esfera perfeita. Inclusive, pela aferição da gravidade, você consegue calcular isso aí, aqui na superfície da Terra mesmo. Então, esta é a situação real. Por que as pessoas não confessam a situação real? Nós não sabemos o formato da Terra. Ninguém sabe. Um acha que é assim, outro acha que é assado. Não há provas cabais de nada, absolutamente nada. Não é isso? Então, pressupondo que estamos todos envoltos em uma mega conspiração, como já falei lá no começo, que pressupõe, por sua vez, nenhum senso de realidade. Ele faz a mesma coisa para análise de todos os elementos políticos e etc, etc. Ok? Nós entendemos, eu já entendi, por exemplo, que a superfície da água é sempre nivelada plana. Isso acabou. Isso para mim não tem mais dúvida, né? A hora que o homem mostrou o edifício mais alto do mundo, que é no Dubai, e ele mostra que ele consegue ver o prédio inteiro, desde o Irã, que está a mais de 100 quilômetros de distância, portanto o prédio deveria estar 1.600 metros abaixo, e ele mostra o prédio e fala, bom, então, é claro que aquela superfície da água é plana. Olha que loucura. Toda vez que já tem inúmeras pessoas que já mostraram todas as imprecisões nesses experimentos, que não são experimentos científicos, que existem da Terra plana, além de falsificações e outras coisas mais, aí o que ele faz? Ele não discute o tema, ele fala, tá vindo? Ele acha que a realidade é a matemática, ele confunde a física com a matemática. E ele esquece que ele está discutindo um aspecto que diz respeito a uma determinação quantitativa, que é a medida. Ok? Medir se as águas são planas ou que as águas não são planas. Ora, para mim conseguir medir isso, eu só vou poder recorrer a elementos matemáticos. Né? E não existe nenhum experimento científico da Terra plana, porque experimento científico não é eu fiz aqui em casa, eu tirei a foto. Existe um padrão para definir um experimento científico e esse padrão não é arbitrário. Todos os elementos têm que ser medidos, tem que se indicar quais equipamentos que você está utilizando, como cada um deles estão regulados, se reprodutivo é isso. Ok? Como cada um está regulado, qual que é a incerteza da medida, porque não existe medida 100% precisa. Então, a incerteza da medida em cada caso. Às vezes, um equipamento que mede a coisa por uma medida cuja precisão é muito pequenininha, mas quando você joga na fórmula, que você multiplica, faz as coisas todas, isso pode dar uma incerteza gigante no resultado. Sou bastante acostumado com isso, não sou da área de física, mas sou formado em ciência da computação, fiz as matérias de física, 4 laboratórios e tudo mais. Então, veja que curioso, ele se renega a discutir como esses experimentos foram feitos para ver se aquele resultado é de fato válido. Ele se refere que estão reduzindo a matemática, ainda que ele esteja discutindo a prova de algo que diz respeito à medida de algo que é, por definição, algo que pode ser mensurado quantitativamente e tem que ser analisado segundo critérios quantitativos. Aí ele vai para uma discussão genérica da física, que estaria confundindo a realidade com a matemática, reduzindo tudo a equações matemáticas, etc, etc, etc. Não existe nenhum experimento da Terra plana, ok? Nem um único experimento. Agora, a superfície da água é plana significa
a Terra inteira é plana? Eu falo, não sei. Se a superfície das águas é plana, você acabou de criar um segundo problema. O problema é, e o resto? Não é isso? Então, pode ter uma mistura das duas coisas. E o fato é o seguinte, em pleno ano de 2019, não sabemos onde estamos. E, no entanto, pessoas têm certeza de milhões de coisas. Né? Por exemplo, com a maior facilidade, a gente diz, não, a luz que você vê da estrela não existe mais, porque essa estrela já acabou há não sei quantos milhões de anos. Como é que você sabe? Hã? Se você pega, por exemplo, esse sistema de datação... Pela mesma razão, é possível saber isso, pela mesma razão que se eu ver, sei lá, a pintura de alguém de 900 anos atrás, sei lá, a pintura de um indivíduo, eu posso deduzir que ele está morto. Ok? Tem como ter uma prova apodítica, uma prova incontestável? Para isso não, eu teria que de fato ter lá alguma evidência clara da morte do sujeito, mas eu sei o quanto que o indivíduo vive, ok? Eu sei que tem variações, mas eu sei o tamanho dessas variações, eu sei o momento em que aquela pintura foi feita, a quem se refere, e daí eu posso deduzir, passou 900 anos, esse indivíduo está morto, é pela mesma forma, ok? As coisas são feitas. Isso não é razoável? Para quem tem um mínimo de senso de realidade, sim. Né? Para quem não tem senso de realidade, não, tem que ter o que? A demonstração lógica, cabal de que o indivíduo está morto. Eu tenho que analisar todos os órgãos do indivíduo para saber se ele morreu de tal coisa. Né? É claro, se eu der um tiro na cabeça de alguém, para me saber se eu matei a pessoa, eu tenho que analisar todos os órgãos. Vai que ele teve um infarto no momento imediatamente anterior da bala entrar na cabeça. Né? Se o Bolsonaro saber disso, eu comentei isso no Facebook, ele vai reduzir os índices de homicídios do Brasil de 41, 42 mil para quase nada, ok? Usando todo esse senso de realidade que o Olavo de Carvalho está dando aula para a gente agora. Obrigado, Olavão. O carbono 14. A margem de erro desse negócio é de milhões de anos. Ou seja, nem a idade de uma pedrinha você sabe, meu Deus do céu. Aí mistura com várias falsidades, né? O método carbono 14 tem distintas margens de erro, que não são de milhões de anos, e ainda que fosse, para saber se essa margem de erro é muito grande, depende do tamanho do período que eu estou lidando. Uma diferença de uma margem de erro de milímetros, dependendo do que eu estou analisando, pode ser uma margem de erro gigantesca, gigantesca. Outra margem de quilômetros, se eu estou vendo a distância entre dois planetas do sistema solar e falo assim, tem 1000 quilômetros de margem de erro, é uma margem de erro irrisória, tendo em vista a distância que esses planetas estão. E me parece a piada do Chapolin Colorado, veja bem, o Olavo de Carvalho é digno da piada do Chapolin Colorado, que ele chega para os astronautas e pergunta assim, qual a distância, quanto tempo leva para ir do planeta tal para a estrela tal? Aí o cara fala, leva, são não sei quantos anos-luz, leva não sei quantos milhões de anos. Ele fala, descobri um caminho que nos permite chegar com 2 horas menos. 2 horas é muito ou pouco? Ora, depende. Se você atrasa 2 horas para uma reunião, é um tempo bastante expressivo. Agora, se a sua sonda que foi enviada para um planeta chegou 2 horas antes do que você tinha previsto, é uma margem de erro irrisória. Então, você sabe da estrela que está lá? É muita presunção. As pessoas só chegam a isso por quê? Por causa daquele negócio que dizia o Nikola Tesla. É presunção para quem não conhece, ok? Os métodos científicos, as técnicas, como elas foram obtidas, baseadas em critérios objetivos e tudo mais, parece estranho mesmo. Tudo que a gente olha que a gente não conhece é estranho. Né? Eu olho para uma televisão ligada, mostrando uma imagem quase em tempo real de uma pessoa que é possível de ser transmitida para o mundo inteiro, para milhões de pessoas simultaneamente, esse negócio me parece absurdo. Porque eu não conheço a técnica, porque eu não conheço as teorias científicas que são usadas na construção dessa técnica. Portanto, a televisão está lá. A imagem está sendo transmitida. Eu sei que aquele conhecimento existe. O senso da realidade me diz isso. Ok? Eu não posso colocar em dúvida que o homem detém a técnica para fazer televisão, que ela está na minha frente. Ainda que eu não conheça nenhuma das teorias eletromagnéticas, físicas e etc. que estão sendo utilizadas para tornar aquilo ali possível. Agora, o fato de eu não conhecer não torna aquilo absurdo. Ok? E quem tem senso de realidade se depara com as coisas e percebe que aquele conhecimento existe, ainda que eu não o tenha. O Olavo de Carvalho, nesse caso, ele transforma a ignorância dele, e que é uma ignorância generalizada, por isso que o discurso cola,
no absurdo da própria coisa realizada em cima de um conhecimento que a humanidade tem. No entanto, ele usa inúmeros outros conhecimentos, ok? Que não são preponderantes para o objetivo específico a qual ele está se referindo. Né? Por exemplo, não é preponderante saber o formato da Terra, estudar toda a história da ciência, pelo fato que a gente já foi lá, já viu e já vimos o que significa negar isso. A ciência moderna trocou a realidade pela matemática. Ora, a matemática tem uma estrutura 100% lógica. É a ciência paradigmática. Aliás, matemática e lógica são exatamente a mesma coisa, né? Nada você pode fazer sem elas, tá certo? Não, isso está radicalmente falso. O que a ciência moderna fez, e que certamente tem limites, é acreditar que o conjunto da realidade pode ser traduzido em regularidades matemáticas, mas isso não é a mesma coisa de substituir a realidade pela matemática, porque cada um desses elementos que são mensurados pela matemática já são pressupostos, inclusive no interior das equações, como elementos qualitativamente distintos, baseados na análise da realidade, ok? Então, não é nem de longe a mesma coisa. Quando você pega uma fórmula da matemática, você tem lá um Gzão, um Gzinho, um M, a massa, etc. Cada aquilo ali representa aspectos distintos na realidade e que são pressupostos pela fórmula matemática. Então, aquela fórmula matemática fora da realidade não faz nenhum sentido, ok? Então, mesmo a física moderna não fez isso, ainda que ela tenha pressuposto que o conjunto desses elementos qualitativos, eles podem ser relacionados a partir da matemática. Se o conjunto pode, eu não sei, mas a física moderna provou que muitas delas podem. E essa eficácia foi tremenda em relação à concepção que se tinha antes, ainda que nós tenhamos hoje que refletir onde está o limite disso. Só que é o seguinte, ela não diz respeito a nada, ela não tem assunto, matemática não tem assunto, ela não fala a respeito de nada. É você que tenta pegar os dados nebulosos e confusos da sua percepção sensível, direto ou através de aparelhos, e colocar matemática em cima, e formular matematicamente. Mas é você que está juntando as duas coisas. Você quer uma coisa mais subjetiva do que uma medida? As coisas não vêm com medida. É o terceiro elemento, chamado ser humano, que vai lá, pega uma régua e mede. Ora, o fato de que foi um indivíduo, ok? Foi a pessoa que juntou algumas coisas, não nega que essa junção que a pessoa está fazendo corresponda à realidade sobre aquele aspecto. Veja que absurdo ele está dizendo. Se você levar isso que ele está dizendo no limite, então tudo que o ser humano diz não tem nenhum referente. É tudo subjetivo. Porque, veja, o discurso não está impregnado na própria coisa. É igual a medida que ele está dizendo, né? As coisas não vêm com 2 centímetros impressos nela, 5 metros impressos nela, 1 quilômetro impresso nela. Essa medida, inclusive, a gente que cria uma convenção, pode ser centímetro, pode ser metro, pode ser pés, pode ser outra, mas inclusive se a gente mudar a unidade, passar de metro para pés, elas se equivalem. Então essas convenções nossas têm um referente, assim como o nosso discurso tem um referente. Então, pelo que o Olavo Carvalho está dizendo, tudo que ele diz de filosofia, como as palavras não estão pregadas nas coisas. E quem junta aquelas palavras, né, é o filósofo, no caso aí o filósofo Olavo de Carvalho, ele que junta as palavras, então é tudo subjetivo. Nada disso tem validade objetiva alguma, ok? E o fato de ser um indivíduo que junta, né, os signos com os significados e o referente a qual esse significado, esse signo se refere, por esse processo ser feito por uma pessoa, utilizando inclusive de convenções, seja a medida ou seja as palavras, então, logo, contudo, é tudo subjetivo, não tem validade objetiva nenhuma. Percebe o tamanho do absurdo que ele acabou de falar? Então, quando você diz, né, sei lá, você dá a composição química de um determinado mineral, mas ele tem essa composição em si mesmo, né? Ou foi você que discerniu ali estes componentes e pesou a quantidade de cada um? Foi você que fez isso. Pode ter um outro componente lá que você não percebeu, não pode? Ah, pode. Sempre pode. Não só pode, como a ciência nada mais tem feito ao longo dos últimos tempos que descobrir novos componentes, descobrir que os outros que já eram conhecidos se dividem em partículas, em elementos que nós não sabíamos que existiam. Só que nisso não é feito. O cara senta lá na cadeirinha e começa a especular coisas e escreve, ou formula matematicamente. Aliás, isso é uma característica do Olavo de Carvalho. Ele esquece que todas essas formulações matemáticas que são feitas pela ciência, pela física, cada um dos elementos que a constitui pressupõe aspectos objetivos. Ok? E por isso, depois, inclusive, formulada a hipótese, elas precisam ser testadas e mostrar sua validade. E se elas forem testadas e mostrarem sua validade, por que eu vou abrir mão disso
exceto se alguém elaborar uma outra que responda tudo que a teoria anterior já respondia e mais alguma coisa. Vamos parar por aqui. Acho que falta alguns segundos aí para o vídeo e tudo mais, mas eu queria comentar esses aspectos para vocês verem que não é que ele não tem nenhum conhecimento. Apesar de ele ter muito desconhecimento sobre o que é de fato a física, como ela é feita, o que são os experimentos, por que eles são feitos assim. Apesar de ele ter toda uma nuvem de desconhecimento, Olavo de Carvalho conhece um montão de outras coisas, da história, das teorias, dos pressupostos que os autores partiram, o tempo absoluto, o espaço absoluto, que era um ponto de partida da física newtoniana e que contraditava as concepções de tempo e de espaço que se existiam antes, e etc. Ele conhece um monte de coisas. Ele joga com essas coisas para construir uma articulaçãozinha que fundamenta uma hipótese absurda, que só pode acontecer baseado no senso de realidade mais absurdo imaginável. Né? É como agora, né? Estão todos os cientistas mentindo sobre a doença, né? Todos, o genoma já foi mapeado em vários lugares, já várias pessoas, dos mais distintos institutos, lugares, já analisaram se tinha marca do negócio ser ou não artificialmente criado, ninguém encontrou nada e tudo mais. Aí tudo é transformado numa teoria conspiratória que está sendo feita pela Rússia, pelo país X, Y, Z, etc. Emergência no comunismo do Brasil, mesmo método. Gente, vocês podem desmontar logicamente essas coisas que ele fala, como essa que a gente viu da medida, né? Então, pela medida são uma convenção, então tudo que se mede é uma convenção. Ou então, o fato de a gente não conhecer a explicação da gravidade significa que tudo que se diz da gravidade é deduzir o conhecido pelo desconhecido, sem esquecer que você está deduzindo unicamente em cima daqueles aspectos que a gente conhece sobre a gravidade. Então, tem inúmeros problemas lógicos aí. Mas o problema central do argumento dele não é de natureza lógica, e nem é de natureza, tem que ver com burrice. Na verdade, necessita de uma articulação muito sofisticada do ponto de vista da inteligência. É a falta de senso de realidade. Okay? E qualquer pessoa, mesmo que ela não estude nada, não conheça nada, mas tem senso de realidade, ela é capaz de olhar para as coisas e ter uma intuição mais ampla possível das consequências que tem aquilo ali, imediatamente. A pessoa que não tem senso de realidade, não vai adiantar nada ela estudar, não vai adiantar nada ela ter conhecimento, ok? E muitas vezes as pessoas não têm senso de realidade porque ela já tem um objetivo premeditado desde o início. Então tudo que ela vê é sobre a ótica desse dogma que está posto lá no começo, ela vê o mundo à luz disso. Cientistas não estão isentos de dogmas. Boa parte dos cientistas são dogmáticos, ok? Ou seja, tem algo que eles acreditam a ferro e fogo e não querem aceitar que é de outra forma de jeito nenhum. Só que a comunidade científica não tem compromisso com dogma nenhum. E é por isso que a ciência tem que ser analisada a partir desse desenvolvimento da comunidade científica. Se a gente quer pensar nos objetos que a ciência descobre ou não. E essas comunidades, muitas vezes, elas assumem pressupostos, elas assumem pontos de partida, concepções gerais sobre a realidade, sobre o universo, que podem ser muito unilaterais. E é preciso muito tempo para que essas coisas sejam superadas. Okay? No entanto, nada impede, porque a ciência não tem compromisso com nenhum texto sacro, que esses mesmos pressupostos, ao longo de um tempo muito grande, possam ser colocados por terra. Então veja que Einstein foi renitente com a ideia do Big Bang. Totalmente. Ele não queria aceitar essa ideia, porque ele tinha uma pré-concepção de que o universo era eterno e infinito. E ainda tinha um pé na modernidade em vários aspectos, ele via de maneira diferente, não vem ao caso os detalhes. Okay? E ele não aceitava a expansão do universo, só que não teve jeito, a coisa foi medida. O fenômeno foi analisado quanto a esse aspecto, né? A realidade que foi reduzida na matemática. Nós estamos falando da realidade quanto a um aspecto quantitativo, ela está expandindo ou ela está se retraindo. E depois, a maioria dos cientistas da época pensavam como Einstein. Isso levou décadas, por isso que vai surgir no meio do caminho os látices da vida e tudo mais, mas não teve como negar a força da evidência, exceto se alguém mostrar evidências outras e teorias que não só expliquem tudo que já foi explicado, como aquelas coisas que as teorias atuais não são capazes de explicar. Então, resumindo, sim, há um oceano de dúvidas e de coisas não conhecidas pela ciência. E provavelmente, quanto mais a gente avançarmos, quanto mais a gente consiga algumas certezas, maior vai se tornar esse oceano. Isso não nega os passos que foram dados, porque se baseiam em critérios objetivos, e é unicamente aí que entra a medida, enquanto algo que valida ou não uma teoria que a precede. Mas eu queria mostrar isso para vocês verem o tamanho dos absurdos
E aí fica patente, ok? Por que nenhuma teoria da conspiração funciona. Não estou negando que conspirações não existam, mas conspirações enquanto uma ação individual, que deixam de ser conspirativas tão logo acontecem. Por exemplo, o 11 de setembro. Agora, todas essas teorias que vêm um sistema que é ao longo do tempo regido e regulado por grupo conspiratório, nenhuma delas se sustenta. E se você tiver ciência de realidade, você vai ver o oceano de absurdos que as teorias da conspirações implicam por trás da sua aparente lógica, ok? Então ficamos por aqui. Quando eu tiver tempo, eu volto desmontando um a um as falsificações que o Olavo de Carvalho faz sobre Marx e a tradição marxista. Aquelas bobagens do tipo teoria das tesouras do Lenin, que não existe, o decálogo do Lenin, que não existe, né? A teoria universal da história do Marx, que não existe, okay? A falsificação de Marx dos Blue Books, do Capital, e o cara que não existe. Eu vou ter que fazer esse vídeo mesmo, porque cada vez eu recebo mais perguntas com essas coisas, e quando você vai buscar na fonte, você descobre que a origem dessa parafernália quase sempre é o Olavo de Carvalho, ainda que se baseado em alguns autores de fora do Brasil que repetem essas coisas. Então, nesse vídeo que nós vamos fazer discutindo as análises de Marx, do Olavo de Carvalho, e desmontando por completo, sem dar marcha para ambiguidades, uma a uma, esse vídeo já vai me permitir responder essas coisas todas em bloco, e assim que eu tiver tempo, ele vai sair aqui no canal. Mas que fique essa lição fundamental desse vídeo de hoje. Se tinha uma coisa para dizer aqui, não é simplesmente, vou desmontar o Olavo de Carvalho, que não é lá, muito difícil, mas desde que a pessoa tenha senso de realidade. Ele não é uma figura burra, é uma figura até bastante inteligente, tem muito conhecimento sobre o que interessa, tendo em vista os objetivos que as suas hipóteses teóricas conspiratórias colocam desde o começo, ok? É por isso o paradoxo, o aparente paradoxo de uma figura inteligente que tem tanta informação, chegar às conclusões as mais loucas, as mais absurdas, as mais insustentáveis diante da realidade. Ficamos por aqui, acho que ficou longo pra caramba. Não esqueça de dar o like aí no vídeo, ok? Dá o like aí, comenta, siga o canal, compartilhe. Nós vamos fazer agora cada vez mais vídeos de reagindo, desmontando todo esse conjunto de baboseira e parafernália que tem se proliferado no Brasil. E nós vamos comentar cada uma delas, procurando mostrar as concepções absurdas que elas pressupõem. Tá joia? Um abraço, até o próximo vídeo.